Atenção para o top de 5 segundos. A partir de agora, a TV Portal Mix e a Terra do Sol FM passam a apresentar o programa Na Rota das Eleições. Oferecimento: Comac, Escola Sagrada Família, Gráfica Mais, Colégio Monteiro Lobato, Nearte Bolos e Tortas, Academia Espaço Corpus, Casa do Sol, Físio e Pilates, Frigorífico Coaraci, Tower Tech, Mac Peças, Fortiori, Niva Som, Buffet Coinonia, Plano Pax Coaraci e Portal Mix Banda Larga. Mais de 5.000 cidades. Mais de 120 milhões de eleitores em todo o país. Quase 500 mil de candidatos disputando o voto do povo. A eleição da era digital, das redes sociais e da interatividade. A cobertura completa na região você confere no www.portalmix.com.br. Iniciando o momento das entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade de Coaraci, hoje recebendo o candidato Chico Bala. Estamos começando com esse pequeno atraso, tivemos um problema técnico na nossa transmissão, mas seguir com a primeira pergunta, como eu ia fazendo agora há pouco. Candidato Chico Bala, lembrando que nós teremos a partir de agora exatamente 59 minutos e 33 segundos. Candidato, por que se candidatar ao cargo de prefeito em Coaraci? Boa tarde. A Pablo, a Joabes, a toda a equipe de apoio. É uma resposta muito fácil. Quando eu fui exercer o mandato de vereador de 89 até 92, eu era considerado o vereador sonhador, porque eu tinha tantos projetos para o município que se tornou praticamente, segundo os administradores, era impossível realizar e me chamavam de vereador sonhador. Eu quero provar hoje que tranquilamente, com capacidade, com experiência, com a sabedoria que Deus está me dando, com o preparo que eu tive, que eu posso realizar aquilo que todos os outros candidatos acharam impossível. Eles tentaram de qualquer jeito manchar a minha honra de político, inclusive fazendo cobranças indevidas de uma verba que havia sido recebida a mais por vereadores na época que eu fui vereador, e que eu devolvi imediatamente, conforme está aqui o recibo, pode ser visto pelo pessoal aqui do Portal Mix, entendeu? Fui um dos vereadores mais atuantes no município, considerado até hoje respeitado por todos os vereadores que passaram e passam por esta casa, por os funcionários daquela casa e pelo público que à época acompanhava o trabalho de legislativo na cidade. Fui o relator adjunto da Lei Orgânica Municipal, fui o presidente da sistematização da Lei Orgânica Municipal. Isso leva a crer que me credencia, para quem não sabe o que é sistematização, foi aquele que junto com a comunidade escolheu, dentro dos limites da lei estadual e federal, a Constituição Municipal. Então isso me credencia tranquilamente a uma responsabilidade que eu tenho certeza que poderia cumprir tranquilamente. Quando saí da vereança, deixei para o prefeito que ia substituir o ex-prefeito Aldemir Cunha um projeto votado, assinado, está aqui tanto de 92 como de 93, está aqui os dois projetos que podem ser vistos pelos senhores. Esses projetos são os projetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual. Infelizmente não foi cumprido nem respeitado. Me afastei da política, decepcionado não com o povo, mas com o que estava acontecendo. E quando retornei, primeiro mês que eu estava em Tamutinga, tinha um problema lá,
de alguns fazendeiros que tinham sido beneficiados por alguns vereadores à época com a água, e nós fomos à justiça, e está aqui a assinatura de vários, de mais de 300 moradores, me dando e me autorizando a defendê-los perante a promotoria pública, e conseguimos restabelecer a água para o município. Então as minhas lutas, que começaram desde a minha infância contra a ditadura, persistem até hoje. É uma luta pela liberdade, é uma luta que nós temos direito, e que eu sou o único candidato fora do sistema dos 60 anos de idade que Coraci irá fazer. Na sua opinião, no seu ver, quem é Chico Bala? Chico Bala é um empreendedor, é uma pessoa que tem coragem de fazer acontecer, que não arrisca, a não ser quando tem certeza que vai precisamente atingir o seu objetivo. Chico Bala é uma pessoa que tem uma visão de futuro que foi incompreensível para muitas pessoas há 24 anos atrás, e é incompreensível hoje, não para as pessoas populares, mas para os políticos da nossa cidade, que até a política deles é uma política feita como há 40 anos atrás. Uma política de conflitos, uma política de guerra, uma política que a população faz apenas sofrer. Chico Bala é uma pessoa da paz, que leva a paz, que tem Deus no coração, que acredita e confia que vai chegar e vai fazer para eles saberem que sem corrupção tudo pode acontecer de bom na nossa cidade. Bom, agora a terceira pergunta desse primeiro momento. Seu slogan de campanha é: quando Deus quer, acontece. Por quê? É justamente uma alusão a esses outros candidatos que estão aí, que sempre me diziam: mas você não tem dinheiro. Por que é que você quer ser candidato? O dinheiro não é o dinheiro que dignifica as pessoas. O que dignifica as pessoas é uma questão de honra, é uma questão de humildade. E humildade eu tenho demais para servir. Tenho humildade, muita humildade para hoje pedir e amanhã servir. Esse é o meu slogan, porque eles disseram que só um milagre poderia me fazer prefeito. E eu vou mostrar para eles que com a população de Coraci, quando Deus quer, acontece. E Deus quer que eu seja o futuro prefeito de Coraci. Bom, nós vamos rapidamente a um bloco com os nossos anunciantes. Já já a gente vem com as perguntas temáticas. Mais de 5.000 cidades. Mais de 120 milhões de eleitores em todo o país. Quase 500 mil de candidatos disputando o voto do povo. A eleição da era digital, das redes sociais e da interatividade. A cobertura completa na região você confere no www.portalmix.com.br. Bem, vamos agora dar início ao segundo bloco com as perguntas temáticas. Aqui conosco no programa Na Rota das Eleições, Joabes Oliveira, apresentador do Terra do Sol Notícias, também Pablo Nascimento, apresentador temporário do programa Revista da Cidade. E vamos conduzir, portanto, os temas. Os temas serão educação, saúde, infraestrutura, assistência social, lazer, segurança, agricultura, gestão, emprego e renda, economia, cultura, desenvolvimento, urbanismo e meio ambiente. Obviamente que as perguntas são as mesmas para todos os candidatos. Ontem o candidato Milton Cerqueira esteve aqui, hoje é o candidato Chico Bala, para que a comunidade, a população possa ter um posicionamento sobre essas perguntas temáticas. Vamos começar com Joabes, seu boa tarde, e a pergunta sobre educação. Boa tarde, Rodrigo Leite. Boa tarde, Pablo Nascimento, candidato Chico Bala, e toda a comunidade coracense que nesse momento nos acompanha através da 104,9, o Portal Mix, nessa parceria, que está justamente apresentando o programa Na Rota das Eleições. Bom, candidato Chico Bala, é claro que um programa como esse certamente vai trazer à nossa comunidade o que seria de fato conhecer um pouco mais sobre cada um desses candidatos e o que eles têm a apresentar à nossa comunidade. Nesse exato instante, Coraci possui um dos maiores números de universitários da nossa região. São cerca de 9 mil linhas diárias, transportando os estudantes
Porém, a frota é ineficiente. Existem inúmeras reclamações. Como resolver o problema da qualidade, da gestão e do financiamento do custo desse transporte? A frota é ineficiente desde quando se começou, em 1989, à época eu era vereador, e solicitamos ao então prefeito, à época Aldemir Cunha, que ele comprasse um ônibus para os estudantes. Comprou o ônibus e já era ineficiente. Hoje, 24 anos depois de 6 gestões, com essa que estamos aí agora, todos os prefeitos que passaram não deram nenhuma importância a isso. Ao contrário do que eu vou fazer na minha administração. Nós tivemos prefeitos advogados, professores, uma doutora em educação, tivemos prefeitos empresários e não fizeram nenhum bem para a educação. A nossa meta para resolver esse problema do transporte é simples, é comprar ônibus novos, pegar esses ônibus velhos que estão aí, colocar no leilão e vender, porque muitos deles já foram vendidos ao município, velhos, numa trama em que o ex-prefeito comprou ônibus, depois vendeu o ônibus para a prefeitura. Então o que acontecerá? Aí às vezes a pessoa que está nos ouvindo pergunta, comprar como? Nós temos hoje o PAC da educação, nós temos o financiamento do banco do BNDES, nós temos um PAC da infraestrutura, temos o PAC da assistência social. Então é só se movimentar. É porque os prefeitos, eles infelizmente ficam bajulando deputados que não têm compromisso nenhum com a nossa cidade. Infelizmente é uma realidade. E eu, na qualidade de prefeito, não vou bajular deputado não. Nós vamos partir para cima das questões que existem para poder resolver. Nós estamos aqui hoje com uma denúncia no Ministério Público Federal que levaria, por exemplo, da atual prefeitura, uma denúncia hoje de devolução de 3 milhões de reais apenas do Fundeb, que é uma educação que não cobre o universitário. Só esses 3 milhões de reais daria para comprar mais de 10 ônibus. Se você analisar todas as fraudes e denúncias que houve pelos Ministérios Público Federal e Estadual, você conta hoje aproximadamente 40 ônibus. Mas uma corrupção que existe tão grande. Você vê o mensalão está sendo julgado agora. Tem um bicheiro, Carlinhos Cachoeira, em Brasília, que está praticamente comandando algumas cidades, alguns estados, algumas prefeituras. E nós estamos aí firme e forte, porque a educação de Coraci será mudada. O universitário será aumentado, porque a prefeitura, na minha gestão, ela tem um compromisso muito grande, que é conseguir o Bolsa Universidade, através do município, para financiar o estudo daquele aluno que não tem condições de fazer um cursinho, de ir para a universidade. E aquele que tiver a oportunidade de passar no vestibular na capital e não tiver condições de se manter, nós vamos adquirir um imóvel na capital e dar a moradia, o transporte e a alimentação para o aluno. Desde que ele cumpra com os rigores do estudo. Essa é a nossa meta. Nós queremos transformar em Coraci num celeiro educacional para dar inveja às outras cidades da região. Candidato, vamos pedir só para se ater um pouco ao tempo para que todos os temas possam ser debatidos. Agora, nosso amigo Pablo Nascimento, a pergunta sobre saúde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, candidato Chico Bala. O tema saúde, a pergunta é a seguinte. O Hospital Geral de Coraci é administrado atualmente pela Prefeitura. Apesar do tamanho do prédio e das instalações, poucos serviços são oferecidos no local e a população se queixa do atendimento. O hospital, que já funcionou como maternidade, com sala de cirurgia, não possui recursos para salvar vidas em caso de emergência. O que o candidato pretende fazer para melhorar a situação do Hospital Geral de Coraci, hoje o Hospital Municipal? Você perceba que as perguntas que vocês estão me fazendo é dentro daquilo que eu lutei quando vereador. Há 24 anos atrás, pra você ver a minha visão de futuro, como era diferente. O hospital hoje está acabado, sabe por quê? Não tem gestão, não tem gestão séria, não tem gestão com competência. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos implantar o PAC da saúde. Vamos implantar o PAC da saúde, da assistência social e também da infraestrutura. Vamos aplicar uma reforma, uma ampliação e uma modernização no hospital, com compra de equipamentos e profissionais
bem remunerados e que queiram trabalhar. Nós vamos fazer a reabertura após a modernização do ambulatório. Vamos fazer uma construção de uma maternidade separada do corpo do hospital, com uma UTI neonatal. Vamos fazer uma regulação eficiente, com transparência, tecnicidade e objetividade das decisões, com o objetivo de estabelecer padrões e normas para adequar a prestação de serviços e a satisfação dos usuários e dos profissionais que atuam no setor, com salários dignos e incentivos. Vamos criar padrões e indicadores de qualidade na prestação de serviços. Vamos fazer uma avaliação constante da eficiência e eficácia dos serviços prestados. Vamos ter um padrão de atendimento e vamos monitorar e avaliar as despesas mensalmente. Mas devemos lembrar que a saúde não é só hospital. O matadouro da nossa cidade, com certeza, leva muita gente ao hospital. Porque se as pessoas forem lá visitar, com certeza deixarão até de consumir a carne do nosso município. Bom, agora a terceira pergunta sobre infraestrutura. Candidato, Quaraci cresce, depois da crise do cacau, de forma desordenada nas zonas periféricas. Os bairros vão surgindo sem o devido preparo de infraestrutura básica, como saneamento, pavimentação e iluminação. Quais são as ideias do candidato para resolver essa questão? A infraestrutura é uma situação, talvez, dentro do meu projeto, uma das não complicadas, porque não existe complicação. É porque não há respeito à lei orgânica municipal. Na fiscalização de vereadores, em vários mandatos, os prefeitos não respeitaram nenhum tipo de artigo que está na lei orgânica. Por que eu não sei? Você vê que naquele tempo já tinha um bairro Maria Gabriela, foi surgindo o Bela Vista, o Birimbau, e todos até hoje são abandonados. Os distritos de Itamutinga, do São Roque, são distritos abandonados em suas moradias, não existe nenhum calcetamento, não existe, o tipo de esgotamento é totalmente adverso à realidade dos nossos dias. O que acontece? Nós, na prefeitura, vamos implantar calcetamento em todas as ruas da cidade e dos distritos onde não houver. Nós vamos fazer um saneamento, vamos colocar água em todas as casas que não possuem, que são muitas as casas, não são 2 ou 3 não. Vamos colocar passeios públicos por conta da prefeitura. A nossa meta é o seguinte: onde vai se criar um bairro, se cria área de lazer, que cresce escolas, igrejas, parques, para que isso foi o que nós lutamos e colocamos na lei orgânica. E é isso que nós vamos fazer. As creches são fáceis, tem um parque da infância, junto com o parque da infraestrutura. É só vontade política que falta àqueles que administram o município. Agora a pergunta, Joabes, assistência social. Na verdade, eu digo que talvez não exista nem política de assistência social no nosso município. Mas é imprescindível no município que isso exista. Porque o atendimento às crianças é uma necessidade básica para o futuro. Porque essas crianças é que vão justamente nos garantir um jovem, um adulto e um idoso com uma qualidade de vida totalmente diferenciada. Nós pretendemos, como eu disse há pouco, criar creches e creches escola para as crianças nos bairros, nos distritos, com atendimento às crianças especiais e deficientes, cada uma com o seu grau, porque nós temos mais de 5.000 pessoas deficientes no nosso município, contando o maior grau, o médio grau e o pequeno grau. Então é preciso também que a assistência social seja feita em cima dos deficientes, das crianças deficientes. Nós partimos para o jovem, nós precisamos fazer com que o jovem se interesse pela juventude, se interesse em saber o que é a juventude, o que é participar de um esporte, participar de uma competição sadia, sem briga. Nós temos que investir em futebol, em atletismo, a nível de competitividade, em dança, para que o jovem se interajam entre um bairro e outro, para que não exista essa discriminação de bairro A ou B. E para chegar ao idoso, nós precisamos que o idoso faça o quê?
participe das festas, das reuniões dos idosos, que os idosos tenham uma área de lazer coberta, onde eles possam se encontrar, onde eles possam conversar, onde possam se distrair jogando dominó, algo parecido. Isso, para mim, isto aí chama-se assistência social, médica, odontológica e lazer. Agora, lazer, continuando, Pablo. Joabes entregou o microfone fechado, o japonês ainda não inventou falar com o microfone fechado. Fala-se que em Quaraci não possui opções de lazer. O que o candidato pensa em fazer para mudar essa situação e proporcionar à população mais opções de lazer de forma gratuita? É interessante, eu volto a frisar, como a minha preocupação em 1989 já era muito à frente, infelizmente, de quem estava administrando, de quem administrou de lá até aqui. Nós pretendemos construir praças com parques infantis, quadras poliesportivas, mas não abandonadas. Quadras poliesportivas com guarda municipal que atenda, que tenha um lugar de guardar o seu material para que você possa participar dos eventos. E isso sim é poder se preocupar. Nós temos que fazer uma Olimpíada estudantil, nós temos que um lugar, como eu disse há poucos, para que as pessoas possam ficar à vontade. Nós temos nossas praças hoje são cobertas de asfalto. E onde deveria ter asfalto não tem, que são as ruas. Nós temos que incentivar o esporte, a cultura, também é uma forma de lazer. A cultura ao ar livre, um parque de diversões, um teatro de bonecos. Tudo isso é uma forma de lazer. Infelizmente, eu não sei qual a dificuldade que os administradores têm por não fazer isso. Agora, Joabes, agricultura. Candidato Chico Bala, a crise do cacau desencadeou vários problemas nas cidades da região. Em Quaraci não foi diferente, levando inclusive muitas pessoas a procurar os grandes centros industriais no sentido de melhoramento de vida. A agricultura familiar e os programas do governo federal têm mudado essa realidade. Qual seria a principal estratégia do candidato Chico Bala para fomentar a agricultura no município de Quaraci? Eu sou um agricultor familiar. Só que eu vejo, não sei se por questões políticas, mas eu vejo que, pelo menos no meu caso, eu não sou bem atendido na agricultura familiar. Por exemplo, nós somos sócios, temos uma cooperativa da indústria de leite. Hoje a prefeitura assume e diz que é dela. Nós já perdemos uma fábrica de cacau para Ibicaraí, por incompetência também administrativa. Até hoje está fechada a fábrica de leite. O que acontece? Os tanques de leite não foram construídos. O produtor, o pequeno, o agricultor familiar que investiu em gado de leite está passando sérias dificuldades. Agora, o que eu preciso fazer? Agilizar para que a agricultura familiar deixe de ser política, e passe a ser social. Porque a verba que chega, às vezes chega, mas não é repassada ao produtor. Nós temos vários exemplos de ribeirinhos, de pessoas dessa agricultura que o pessoal cata cajá e tal, e não acontece nada, o dinheiro não chega devidamente, os preços não são pagos corretamente. Então nós vamos implantar o quê? Dentro da agricultura familiar, uma criação de coelhos, de codornas, de peixes, para que todo esse material, além de mandioca, milho, horta, seja comprado pela prefeitura e repassado aos órgãos públicos, creches, que nós vamos ter bastante, escolas, associações, que realmente sejam associações que funcionem, e o excedente a prefeitura terá, no meu caso, vai dar um jeito para que não se perca, porque o produtor pequeno, o agricultor familiar, não pode perder o produto, que é a única forma de sustentação que ele tem. Então é preciso que a prefeitura assuma isso e resolva isso, e nós vamos resolver, porque nós temos condições para resolver, como eu acabei de dizer. Pablo, a pergunta de gestão. Gestão. Esse microfone tá ligado. Tá ligado, agora tá. Gestão. Quaraci tem hoje uma dívida de mais de 30 milhões em precatórios, em débitos com o INSS, entre outros. Segundo dados, esses débitos foram acumulados nos últimos 20 anos. O candidato atribui
o endividamento do município é incompetência de quem governou ou quem governa atualmente, ou qual outro fator? Essa pergunta é interessante. Interessante também quando na qualidade de vereador eu já lutava por isso. Mas essa gestão é irresponsável, incompetente e fraudulenta pelos gestores que passaram por aí. Inclusive, em 88, o município já recebeu uma dívida que foi dividida. E o que aconteceu de lá para cá? Os administradores, por incompetência ou talvez esperteza, cada um julgue como acha, em 24 anos a dívida foi aumentando, INSS não foi pago, foram sumindo o dinheiro, foram para as justiças, muitas fraudes segundo a própria Justiça e Ministérios Públicos do Estado e Federal. Então a gestão da dívida hoje de Coraci é puramente irresponsável, fraudulenta e corrupta pelos gestores que passaram. Eu ingressei na política em 1988, já encontrei esse débito. E de lá para cá só fez crescer. Isso demonstra que as 6 gestões, incluindo a atual, demonstraram a total incompetência em administrar essa dívida. Agora, a geração de emprego e renda. A prefeitura possui um quadro funcional inchado, principalmente na educação. A instalação de grandes indústrias é algo ainda inviável no município de Quaraci. Como é que o candidato pretende gerar emprego e renda, principalmente para a juventude? Se o quadro da prefeitura está inchado, tem algum problema. Quando alguém está inchado, está doente e tem que tomar um remédio. E se o quadro está inchado, o remédio vai ser eu. Nós vamos desinchar o quadro. Quem está trabalhando legal, concursado, pode ficar tranquilo, não existe revanchismo. Primeiro porque não faço parte de nenhum desses grupos políticos, mas se está inchado tem alguma coisa errada. Então não são funcionários, talvez seja cabide de emprego. Ou cabide, quem sabe, para arrumar voto. Nós implantaremos um parque industrial na nossa cidade, que já era uma vontade minha, desde que fui vereador, para que os nossos artistas da cidade, com que você queira fazer um tipo de investimento, nós vamos aplicar nesse investimento. Nós vamos lhe dar 4 anos para você pagar esse investimento, sem juros. Apenas a prefeitura cobrará competência e gestão naquilo que você optou para que a prefeitura pudesse financiar. Isso aí é tranquilo. Nós vamos buscar com empresas regionais, empresas estaduais, empresas federais, algum tipo de convênio, porque na hora que as pessoas perceberem que a cidade mudou, que hoje não existe mais a corrupção, que a partir de 2013 é outra história, a pessoa perceber que o município começa a ser destaque nos jornais, não por fraude ou corrupção, mas por desenvolvimento. Tenha certeza absoluta, Rodrigo, Pablo, Joabes e todo o povo de Coraci que me escuta, que várias empresas terão interesse em investir. Não investe porque tem medo das administrações que passaram e que está aí. Eu tenho certeza disso, que os incentivos que nós daremos também às empresas trará algum benefício para ela, desde que não cause nenhum tipo de prejuízo para o município. Porque a minha responsabilidade primeiro é com o município. E dentro dessa responsabilidade está justamente ter um aumento de emprego para que o nosso cidadão não vá embora e continue no nosso município. Agora a pergunta de Joab sobre economia. Ok, candidato Chico Bala. Apesar de Quaraci ser uma cidade pequena, possui inúmeros problemas, assim como tantas outras, mas atribui a situação em que ela já foi sustentada pelo cacau quando vivia seu momento do apogeu. De lá para cá, muitas coisas mudaram, principalmente por conta da queda desse produto que era, assim colocado, o principal produto da nossa região. Hoje, Quaraci vive da renda dos funcionários municipais, estaduais, aposentados e também do Bolsa Família. De que maneira o senhor, à frente do governo do município, poderia estar projetando um trabalho que viesse fortalecer o nosso comércio? A partir do dia 2 de janeiro, a minha meta é convocar a CDL, os seus representantes,
para que nós possamos fazer a sintonia entre o município e o comércio. Não em uma loja, 2 lojas, ou 3 ou 5 lojas. Entre o comércio de Coraci. Pode ser uma quitanda lá no bairrozinho, lá da periferia, ou um grande mercado do centro. Se nós não fizermos uma parceria e uma sintonia, nós não vamos a lugar nenhum. O que nós pretendemos com isso? Primeiro, reativar o cartão Multimais. Porque hoje é uma vergonha o que acontece no município. Esse cartão Multimais me lembra o ex-gestor na questão do INSS. Só que a diferença é que no INSS tem um limite para ser descontado. E no cartão Multimais não. Você compra, é descontado e não é repassado às lojas. O comércio está sentindo. O cacau, mesmo com algumas deficiências, mas ainda é uma economia que ajuda bastante o município e a região. O cacau hoje, mesmo com o preço baixo, com as doenças, mas ele consegue, na época da safra dele do temporão, quando é bom, ele empurra muito a economia do município. Então nós temos que fazer o quê? Infelizmente, como eu disse há pouco, perdemos a fábrica de cacau, que foi para Ibicaraí. Temos que agilizar o leite, porque tudo isso começa a gerar novos tributos para a nossa cidade. Com as empresas que eu pretendo trazer e vou trazer, porque eu não estou sozinho nesse trabalho, eu vou trazer essas empresas, vou trazer tranquilamente, pode acreditar, eu vou trazer, porque Deus vai me ajudar, eu vou trazer as empresas, a economia de Coraci será muito mais fortalecida e não ficará dependendo apenas do cacau, nem do aposentado, nem do pensionista, nem da Bolsa Família, e dentro dos limites da prefeitura. Estudaremos um meio, depois que lá estivermos, de podermos ajudar de alguma maneira a ainda acrescentar mais alguma coisa em cima do Bolsa Família. Agora pergunta sobre cultura. Pablo. É isso aí, cultura. Coraci é um celeiro cultural, porém a maioria dos nossos artistas estão fora da cidade, pois partiram em busca de novos horizontes. Em âmbito local, a cidade já viveu um apogeu cultural na década de 80, também no início de 90, e o que o candidato pensa sobre a cultura quaraciense? A maior tranquilidade para mim hoje é estar nessa entrevista, porque eu estou sendo repetitivo para que as pessoas percebam a visão que eu tinha de futuro. Em 1989, se você ler a lei orgânica, tá lá, nós já pedimos incentivo à cultura. E o que aconteceu? Infelizmente, não apareceu. Muitos dos nossos artistas, e tínhamos e temos bons artistas, bons cantores, bons atores, infelizmente tiveram que ir embora. Mas nós não podemos nos ater apenas àquilo que foi decepção para o povo. Nós vamos modificar esse sistema. Nós vamos realmente fazer um centro cultural. Não a fantasia que existe aí. Vamos fazer um centro cultural. Mas fazer o centro cultural não resolve o problema da cultura de Coraci. Nós temos que investir na cultura de Coraci. Na cultura artística, também na cultura do cacau, na cultura do leite. Com festa do cacau, festa do leite, festa do milho. Porque você fazendo isso, você consegue girar, pelo menos de mês em mês, uma praça de eventos que deveria ter outro nome, porque é até uma praça, agora de eventos é ridículo para quem vem de fora. Nós vamos gerar de uma maneira as festas culturais, as festas regionais, para que nós possamos movimentar a cultura, a economia do município, todos entrelaçados entre si. Eu tenho certeza que quando você começar a diversificar esse tipo de comportamento e passar isso para as pessoas, e as pessoas entenderem, os moradores da cidade entenderem, que ele é a parte principal e fundamental do nosso governo, com certeza a cultura de Coraci, como toda a cidade, será um outro. Bom, agora desenvolvimento. Candidato, na sua opinião, ao completar 60 anos de história, o que é preciso para Coraci dar a volta na história e projetar um período de desenvolvimento? Essa pergunta é interessante, porque, como bem você falou, Rodrigo, dá a volta na história. Se quando eu era vereador, era chamado de vereador sonhador, porque tinha essa visão de futuro que ainda tem hoje, apesar da nossa cidade estar 24 anos atrasada. Então, dar a volta na história é votar para aquele vereador hoje candidato a prefeito. Então, a grande volta é você votar em Chico Bala, número 36. Eu tenho capacidade única
de unir o povo e a prefeitura. Eu não pertenço a grupos políticos. Acho errado esses grupos que ficam incitando as pessoas entre si. Eu sou um candidato independente. Não é independente de dinheiro, não. Eu sou independente de ideias. Muitas pessoas estão comprando minhas ideias de graça. Não estou vendendo, não. Então, na realidade, o desenvolvimento de Coraci é simples de se fazer. É só votar em alguém que quer ter compromisso. E não adianta esses candidatos que estão aí ir lá dizer que vão ter compromisso, não. Porque todas as chapas já passaram. Tem vice que foi ex-prefeito, tem ex-prefeito que é candidato, tem a prefeita que está para a reeleição, tem um filho do ex-prefeito que infelizmente só não é candidato porque graças a Deus a justiça não permitiu. Então todos eles tiveram oportunidade e não fizeram nada, nem sequer obedeceram aos pequenos requerimentos que eu fiz e que outros vereadores, por certo, fizeram. Então o desenvolvimento de Coraci, nós temos uma meta, trazer Coraci para o século XXI. Não é Coraci chegar no século XXI, precisamos lançar Coraci alguns anos adiante. Porque se Coraci conseguir se lançar alguns anos adiante, com certeza os investimentos da região mudarão de setor. Não ficará em torno de Itabuna e Ilhéus. Nós temos 32 mil habitantes, hoje nós temos 18. Isso significa que toda a nossa população, principalmente a mais capacitada, está indo embora. Nós temos que frear isso e tentar trazer os nossos irmãos de volta. Pergunta sobre urbanismo, Jobs. Candidato Chico Bala. O centro da cidade está visivelmente desorganizado. Existem muitos terrenos baldios sem aproveitamento urbanístico, prédios abandonados, ruas com asfalto desgastado, um sério problema de alagamento na rua JJ Seabra que perdura por décadas e um loteamento desordenado do solo. Em alguns lugares, a calçada é utilizada como feira livre. O calçadão parece apertado, dentre outros questionamentos. O que o candidato pensa fazer para melhorar a questão urbanística do centro de Coaraci? Jovens, meu querido amigo, o hoje candidato Chico Bala e no dia 1º prefeito de Coaraci não pensa, vai fazer. Primeiro nós vamos reconstruir todo o sistema de esgoto. Mas eu falei todo. Não o sistema de esgoto do centro, não. Vamos puxar esse sistema de esgoto de lá do Maria Gabriela até a barragem. Porque esse sistema de esgoto, como muitos bairros, inclusive hoje já calçados, foram se formando de maneira desordenada, tem esgoto geral que passa dentro das casas. Quando tem um problema, alaga as casas. As pessoas que moram é que sabem disso. Porque abandonado não é só o centro, não. O centro hoje, graças a Deus, aconteceu isso para que o povo saiba, tenha uma pequena ideia, os moradores do centro, o que acontece na periferia. Tem lugares que dá trabalho até para um carro passar. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma reestruturação, uma modernização, uma reimplantação da rede de esgoto. Vamos aumentar as manilhas, principalmente no centro. Vamos retirar o esgoto do rio, através do sistema elevatório de água, de tratamento de esgoto. Tranquilamente, isso aí dá para fazer, e dá e muito bem para fazer. Aí depois sim, cobriremos de asfalto as nossas ruas, essas pelo menos da Avenida Itapitanga até a barragem, passando por as principais ruas. E onde não tem calçamento, bairros e distritos serão levados por este candidato e dia 1º de janeiro, prefeito de Coaraci, com fé em Deus que vos fala. E eu tenho certeza de uma coisa. Se é Embasa, que já tem 40 anos que gera a água e o esgoto da cidade, não concordar com isso, com as reivindicações do município, existem empresas particulares, uma licitação será aberta, não será feita toque de caixa, senão nenhuma delas convencer o município, nós vamos municipalizar a água, e nós vamos fazer isso, e ainda vamos ter condições de baixar o preço. Isso aí é compromisso que eu tenho, não é promessa não, eu não tenho promessas. Eu tenho compromisso e sei que posso, e sei que a população quiser, e com a vontade de Deus vou fazer. Justamente a pergunta última temática, meio ambiente, quais são as ações e propostas do candidato para minimizar a poluição do Rio Almada e torná-lo mais agradável de se ver? Tem mais ou menos a ver com o que você já vinha falando. Então vamos continuar. É interessante como as coisas acontecem quando a pessoa foi vereador,
Tenho documentos aqui de quando fui vereador, desde 1989. Se o Portal Mix quiser comprovar, tem um livro aqui de destaques dos municípios, então estão todas as minhas propostas. Quando eu me elegi vereador, em 1988, nós tivemos a reunião na CEPLAC em novembro ou dezembro de 88. E lá, mais de 500 vereadores da região, e ficou decidido em uma carta aberta, que ninguém nunca leu, infelizmente, na época o deputado Jorge Viana, que seria feito uma ajuda financeira para restaurar a bacia do Rio Almada e restaurar a bacia do Rio Cachoeira. De lá para cá, desde 1989, começou a chegar dinheiro para a bacia do Rio Almada. Interessante, esse dinheiro, maquinário, veículos, nunca foi utilizado realmente para que restaurasse a bacia do Rio Almada. É impressionante, é por isso que os outros candidatos ficam chateados comigo quando eu falo que são irresponsáveis. Porque a irresponsabilidade é gritante. Talvez seja compromisso com partido demais, com gente demais. Eu só tenho compromisso com o povo. Não tenho compromisso com partido político. Não tenho compromisso nem com o meu partido. Porque eu não penso no meu partido que vai pegar ninguém de outra cidade aqui, não. De jeito nenhum. Estou falando isso aqui no ar agora e ao vivo. Quem vai trabalhar comigo são pessoas que têm capacidade, principalmente as que realmente precisam trabalhar. O que acontece? Os vereadores não fiscalizam. Essas verbas que vêm do Rio Almada são desviadas, ninguém sabe para onde. Veículos. Você tem uma despalpadora que praticamente tem um dono particular hoje. E o que faz o município? O que faz a administração pública? Não consegue gerir, porque não tem condições. A pessoa pensa que às vezes cuidar de uma cozinha é cuidar de uma casa. E às vezes a cozinheira não sabe lavar. A pessoa precisa ter noção de que administrar uma cidade não é administrar uma fazenda em que você dá ordem. Nós vamos construir todos os cais que faltam. Nós vamos fazer uma fiscalização em combate à corrupção intensiva para com os recursos que os outros órgãos mandam para o Rio Almada. Tem até recursos que eu não sei nem se as pessoas sabem, do Porto Sul, que mandou agora esse ano. E eu não vi aplicado. Talvez os senhores tenham visto, mas eu não vi. Vamos fazer também uma parceria, e isso é muito importante, com a Almadina e Itajuípe. Porque não adianta você tratar o rio em Coraci e os dejeitos de Almadina, São Roque, de fazendas vindo de lá para cá. Você tem que ter uma conscientização dos ribeirinhos, das cidades que onde o rio corta. Eu falo até Itajuípe, porque de Itajuípe para lá também poderemos participar, mas temos que haver uma outra comunhão. São cidades mais distantes, mas nós estamos dispostos a tudo. Só digo uma coisa, esses 3 municípios, eu tenho certeza que concordarão em participar desta grande limpeza, revolução e melhora ambiental do Rio Almada. Nós estamos encerrando o segundo bloco. Nós vamos, portanto, entrar num bloco agora com perguntas de tema livre. Lembrando que o candidato tem que se sentir à vontade para responder as perguntas temáticas e, caso sobre algum tempo ao final do programa, ao final dessas respostas, essas perguntas de tema livre vão ser feitas daqui a pouquinho. Nós vamos rodar rapidamente os nossos anunciantes, patrocinadores do programa Na Rota das Eleições e da cobertura das eleições 2012, Portal Mix Terra do Sol FM. Quer ficar por dentro do que acontece nas eleições 2012? Então acompanhe a cobertura oficial da TV Portal Mix e da Terra do Sol FM. Entrevistas, fotos, vídeos e o esperado debate no dia 25 de setembro. Eleições 2012 é no Portal Mix e na Terra do Sol FM. Retornando, portanto, para esse terceiro bloco com perguntas de tema livre. Rapidamente vamos relembrar que amanhã, dia 15, será a vez do candidato Jadson Albano aqui no programa Na Rota das Eleições. Na quinta-feira, dia 16, a candidata Josefina. No dia 17, o candidato Janjão. Esclarecendo mais uma vez a nossa comunidade
que essa entrevista segue um regulamento, onde as perguntas, como eu falei, são perguntas elaboradas pela direção do portal Terra do Sol FM e são válidas para todos os candidatos. Perguntas com base em questionamentos e reclamações de problemas que a comunidade identificou e enviou efetivamente para que nós pudéssemos estar realizando essas perguntas aos candidatos. Agora nós teremos ainda 12 minutos de programa, conforme o tempo regulamentado, e nós vamos partir para as perguntas de tema livre. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta ao candidato Chico Bala. Suas propostas, Chico, são interessantes, que você apresentou no seu programa de governo, são, de certa forma, visionárias, e muitas delas já foram prometidas, já foram debatidas e são necessidades que a nossa comunidade tem. Mas eu lhe pergunto, se todos os governantes que nós temos acompanhado nesses últimos tempos reclamam da escassez de recursos, nas quedas de arrecadação, como é que você vai realizar tudo isso partindo do princípio dos recursos que a gente ouve dizer que são efetivamente escassos? Você vai conseguir fazer isso em 4 anos de governo? Já me perguntaram isso. E minha resposta é simples e objetiva. Continuarei sendo eu e tendo o que tenho. Não vou ficar rico às custas da prefeitura. Porque os governantes chegam e falam assim, não tem verba para nada. Aí entra às vezes com uma bicicleta e sai com fazendas e carro de luxo. O salário do prefeito não dá para isso. O que dá para isso são fraudes, é corrupção, que existe tanto que todos os prefeitos que passaram, e eu vou falar de quando eu ingressei na política, de 1989 para cá, tiveram ou têm problemas na justiça, por fraudes, corrupção ou desvio de verba. Então, se existe um desvio de verba tão alto que possa enriquecer tanta gente, com certeza absoluta existe verba sobrando. Se não sobrasse, não teria uma prefeitura inchada, não teria cabide de emprego, não teria espertezas que as pessoas fazem. O pessoal às vezes confunde político com política. A política é um meio que você tem, o povo tem, de ter representatividade. E o político é este meio. Só que existe um político que não é político. Ele é um corruptor. Um corruptor disfarçado de agente público. E tem chances, retorna e continuam praticando os mesmos atos. Todos os prefeitos de 1989 até 2012 têm ou tiveram problema na justiça. Inclusive, na época que eu fui vereador, em 1992, eu talvez tenha sido vereador do interior que teve a coragem de abrir uma CPI contra o prefeito na época. Não andou porque a justiça não era como agora. Infelizmente, há 21 anos atrás, infelizmente, a justiça trabalhava de outra maneira e hoje, graças a Deus, é muito mais fácil. Bom, candidato Chico Bala, a minha pergunta seria sobre o concurso, inclusive fiz ao candidato Milton Cerqueira ontem, mas você já tinha respondido que os concursados poderiam ficar tranquilos, que não haveria perseguição. Então a pergunta agora é sobre o seu secretariado. Como será o perfil do seu secretariado e a sua relação com a Câmara de Vereadores? O meu perfil com o meu o perfil do meu secretariado será o meu perfil. Simples, humilde e trabalho. Quem quiser lá botar pose, andar em carro, ficar dentro de casa e receber salário, não vai trabalhar na administração de Chico Bala. Por isso que eu digo, eu não quero pessoas que têm condições financeiras, não. Eu quero quem tenha condição de saber, que tenha condição de fazer, que tenha capacidade de realizar. Eu quero empreendedores. Eu não quero sugadores da prefeitura. Eu não quero pessoas que ficam pensando em ganhar diárias. Eu não quero pessoas que ficam pensando em ganhar salário. Eu quero pessoas que cumpram o seu dever de ser servidor público. Inclusive o prefeito é um servidor público. Servidor público é para servir. E nós temos que servir. Eu quero administrar a prefeitura como uma empresa privada e o funcionário como funcionário de uma empresa privada, com responsabilidade de funcionário público, mas também com incentivo de salário de empresa privada. Quem está dentro da lei do município
tranquilamente ficará. Quem não está, infelizmente, eu não posso deixar, senão passaria a fazer parte da corrupção e acabaria no mesmo sistema desses 6 que estão aí. A minha relação com a Câmara será espetacular. Eu posso até não fazer nenhuma vereadora, que só tem uma candidata, que foi uma mulher de fibra, que permaneceu comigo, apesar das insistências de outros candidatos, como levaram 14 dos candidatos que estavam comigo. Mas a minha relação com a Câmara, sabe por que será boa? Porque eu vou trabalhar para o município. E vereador nenhum é maluco ou louco de ser contra o bem do município. Prefeito só precisa de Câmara para problemas sérios demais, quando ele tem problemas para resolver com a justiça. Porque qualquer projeto desse que eu citei aqui para os senhores, que estão no meu livro de projeto, a Câmara não fizer, não aceitar, é problema. Ela não aceitar um convênio que vai trazer uma indústria para Coraci, é problema dos vereadores. E com certeza os vereadores irão resolver com a população. Porque a prefeitura é da população. Nós, vocês que estão aqui presentes, e o povo é que é o dono da prefeitura. Então eles estão ali para que todos não podem gerir. E se eles não participarem, o povo que irá cobrar deles. Candidato Chico Bala, quando nasce uma cidade, normalmente não tem um certo planejamento direcionado para que se possa estabelecer. Aqui vai funcionar isso, aqui vai funcionar aquilo. Hoje, completando 60 anos, Coraci tem um grande problema, é o nosso lixão. Basicamente está dentro do nosso município. É claro que há 20 anos atrás ele não estaria tão próximo. E que certamente hoje já não é mais permitido esse tipo de coisa próximo ao município. Imagine dentro do município como acontece hoje em Coraci. Mas são atribuídas situações que possa estar estabelecendo ali outro direcionamento. E Coraci ainda não se planejou para um aterro sanitário, que seria justamente o mais óbvio. Chico Bala, na condição de prefeito de Coraci, teria justamente algum projeto direcionado para a finalidade desse lixão? É impressionante como as perguntas batem com a minha visão de futuro. Eu só não tenho agora como eu já tinha 24 anos atrás. E é tão simples. Eu tive a oportunidade de ser secretário do primeiro governo do ex-prefeito Gima por 1 ano e 3 meses. E saí porque eu descobri corrupção na minha secretaria, denunciei, fui demitido, fui à Câmara e fiz a denúncia. Era secretário de quê? Secretário de Urbanismo. E o que aconteceu? Existiam vários lixões dentro da cidade. Na esquina ali do Bradesco, da Fronte, atrás da igreja. E eu consegui, não com truculência, mas com a ajuda da população, conversando de porta em porta, eu mesmo, acabar com esse lixo. Continuou o lixão. Eu talvez tenha sido o único secretário de urbanismo, pelo menos que eu sei, que não tinha como fazer com lixo hospitalar. Eu incinerava. Tinha um buraco, eu jogava e incinerava. E depois cobria. Hoje, a nossa meta é outra. Hoje nós temos um plano. O município não tem porque é incompetente os gestores. É incompetência total. É lei, a partir de 2014 não poderá mais haver lixão, é lei. Eles não sabem? Lê minha proposta, aprende com ela. Nós vamos fazer uma coleta seletiva, vamos espalhar vasos de coleta seletiva pela cidade, vamos educar o cidadão, vamos fazer um aterro sanitário e por cima desse aterro nós faremos projetos de áreas de lazer, de jardinagem, de plantas. Nós temos uma meta essencial, acabar com todo esse lixo que hoje, como você bem disse, Joab, infesta o município à nossa porta. Os carros de lixo é uma vergonha. É uma vergonha. O pessoal até me desculpa dar uma risada, porque em 89 eu já pedia novos carros de lixo e até hoje é a mesma coisa. O lixo é caindo pela rua, é uma vergonha. Será que o dinheiro não dá para nada, só dá para as pessoas ficarem ricos? Os gestores ficarem ricos, secretários ficarem ricos? Tenha certeza de uma coisa, Joab. Eu vou ter o prazer. E com 6 meses eu vim aqui ao Portal Mix. E você disse, Chico Bala, eu pensei que você não ia fazer. Mas Deus lhe orientou. Deus me deu sabedoria. E eu fiz e vou fazer. Candidato Chico, nós temos praticamente 3 minutos para o encerramento. Você vai ter esse tempo para suas considerações finais. E alguns ouvintes aqui pelo Facebook estão aqui pedindo que você comente novamente sobre o hospital, porque não escutaram a pergunta sobre a saúde. E você tem esse tempo restante, você tem o cronômetro na sua frente aí de olho, para que possamos encerrar assim essa segunda entrevista. E muito as pessoas que fizeram isso.
Só mais uma pergunta. Você vai ao debate no dia 25? Se eu não fosse ao debate, não seria um debate. Ok. Nós temos que implantar um PAC de saúde, de assistência social e infraestrutura no hospital. Nós temos que reformar, ampliar e modernizar o hospital. Nós temos que, dentro desse investimento que nós vamos fazer uma gestão séria com competência, comprar equipamentos para o hospital e pagar aos profissionais que trabalham no hospital, não apenas aos médicos. Aquela ali é uma situação como um policial, uma situação de tensão diária. Pagar dignamente. Nós vamos reabrir, após modernizar o ambulatório. Nós vamos construir uma maternidade separada do corpo do hospital, com UTI neonatal. Vamos fazer uma regulação eficiente, com transparência, tecnicidade e objetividade das decisões, com o objetivo de quê? Estabelecer padrões e normas para adequar a prestação de serviços e a satisfação dos usuários e dos profissionais que atuam no setor, com salários dignos e incentivos, como eu disse antes. Vamos criar padrões e indicadores de qualidade na prestação de serviços. Vamos fazer uma avaliação constante da eficiência e a eficácia do serviço prestado. Nós vamos ter um padrão de atendimento. Vamos fazer um monitoramento e uma avaliação constante das despesas. Vamos ter esse monitoramento será um padrão geral no município. E falei também, aproveitando o hospital, sobre o matadouro. Nós precisamos e vamos fazer. Chico Bala na gestão vai fazer com tranquilidade um matadouro novo. Não é reformar aquele não, aquele ali não presta. Vamos modernizar. Vamos colocar tecnologia. Nós vamos levar a Coraci para frente. Não é fazer reparos. Reparo faz em carro velho. E Coraci é uma cidade nova. Eu gostaria de agradecer a Rodrigo, a Joabes, a Pablo, aos meninos que estão ali, ao meu filho que é vice. Aí um adversário disse assim: seu filho é vice por quê? Para ficar fácil? Eu digo, ficar fácil, o que isso quer dizer? Que nós vamos roubar? Não, porque esse é o jeito de Chico Bala de ser. Porque foi o único que eu encontrei que teve coragem. Porque tem muitos aqui em Coraci. Tem muitas pessoas honestas, mas tem até vergonha de se envolver na política. E ele mesmo, a contragosto da família dele, ele teve coragem de vir comigo. E eu tenho certeza de se a empresa dele não permite corrupção, imagine na minha. Na nossa, que é a prefeitura. Quero dizer outra coisa a vocês. Preciso da ajuda de vocês. Vocês, povo. Eu não tenho dinheiro para pagar que alguém me ajude na propaganda. Não tenho nada contra quem tem. Quando você vê esse carrinho amarelo passar, se você achar que pode, pare. Peça um santinho, me ajude a distribuir e leve o nosso sonho, que é o meu sonho e o seu, transformar Coraci em nome de Deus. Muito obrigado. Tá aí o candidato cumprindo o tempo regulamentado da entrevista. Nós estamos agradecendo a audiência de todos. Nós vamos retornar amanhã a partir do meio-dia, como eu já disse. Amanhã é o dia do candidato Jadson. Lembrando que nós teremos as entrevistas com os candidatos a vice a partir do dia 27 de agosto. Depois, a partir do dia 10 de setembro, uma nova rodada com os candidatos a prefeito da cidade de Coraci. No dia 25 de setembro, 8 da noite, ao vivo, o debate eleitoral que está sendo aguardado ansiosamente pela comunidade. A nossa função enquanto imprensa é proporcionar aos candidatos que eles possam apresentar as suas ideias, as suas concepções acerca do município de Coraci e que possam apresentar essas propostas para você, ouvinte, para você que está assistindo a TV Portal Mix e que você possa fazer a escolha que julgar melhor para Coraci no dia 7 de outubro. Uma boa tarde, nós estamos encerrando o programa Na Rota das Eleições de hoje. A gente volta amanhã ao meio-dia, se Deus permitir. Eleições 2012 no Portal Mix e na Terra do Sol FM. O oferecimento: Frigorífico Coaraci. Higiene e qualidade em primeiro lugar. Portiori Confecções. O mundo da moda acontece aqui. Plano Pax Coaraci. A segurança que você precisa. Tower Tech. Agora credenciada Itautec. Comac. Uma grande razão para construir. Mac Peças. Compre também no cartão BNDES em 48 vezes. Escola Sagrada Família, porque a educação é sagrada.
Fisiopilates, fisioterapia, pilates, RPG e estética. Gráfica Mais. Dê mais cores à sua imaginação que nós cuidamos da impressão. Colégio Monteiro Lobato. O projeto de uma vida inteira começa aqui. Academia Espaço Corpus. Espaço exclusivo ao público feminino. Nearte Bolos e Tortas. Tortas e bolos confeitados e sua foto em papel arroz. Casa do Sol Materiais para Construção. Construindo seu sonho. Buffet Economia. Aniversários, casamentos e recepções. Niva Som. Fazendo a sua festa. Portal Mix Banda Larga. Planos de 1 mega a partir de R$ 49,90.